Vamos seguindo então para o quinto lugar do nosso Euro Ranking, nosso ranking semanal das melhores equipes em melhor fase no futebol europeu. E o quinto lugar ficou com o nosso querido time do Bayern de Munique. Eles que venceram o Hoffenheim por 3-0 agora na volta da Bundesliga, né? Com 2 gols da nossa querida joia Musiala. E com um gol dele, futuro melhor do mundo, Harry Kane, exatamente. E foi um jogo bem emocionante porque foi a primeira partida do Bayern de Munique depois do falecimento do Franz Beckenbauer, que inclusive teve a notícia do falecimento dele bem durante o Eurocast da última semana, né? Eles entraram com uma camisa ali de agradecimento e homenagem ao nosso querido Franz. E também a gente teve aí algumas coisas importantes, né, na semana do Bayern de Munique. Foi que, por exemplo, depois de metade da Bundesliga completa, o nosso querido Harry Kane chegou a 22 gols em 16 jogos, que é um número que é o mesmo que o nosso querido Lewandowski tinha na temporada 2021. Naquela temporada, o Leva conseguiu levar esse desempenho até o final e quebrar o recorde de gols numa edição da Bundesliga com 41 marcados. E o Harry Kane tá nessa mesma trajetória. Cara, tu já pensou que... Cara, o futebol é insano, né, mano? Pensa só, o recorde do Gerd Müller durou 50 anos. Aí o Leva quebra, já pensou o Kane chega e quebra de novo depois, 3 anos depois? É doideira, né, mano? Cara, do jeito que o Harry Kane é um cara azarado... Ele vai ficar com 40. Pé frio... Ele vai fazer 40 gols na 30ª rodada. Nas outras 4 ele não vai fazer nenhum. Ele vai perder um pênalti no último minuto do último jogo. Vai perder pênalti, vai chutar a bola pra fora. Vai ser uma loucura, cara. E o Bayern de Munique que também teve uma notícia zaça aí. Eles contrataram oficialmente o zagueirão Eric Dier, diretamente do Totão na Massa. O Eric Dier estava sendo preterido por Emerson Royal. Cara, o Emerson Royal é um lateral direito. E o Ange Postecoglou tava preferindo usar o Emerson Royal na zaga do que o Dier. E aí o Bayern de Munique achou que era uma boa ideia contratar o Dier. O Dier de Munique contratou o Eric Dier. É isso que vai virar o clube, porque o Dier vai tomar agora a camisa 10, a capitania, vai ser o principal armador da equipe, não tem jeito. Mas nas últimas 5 partidas... Né? O Bayern tem aquela traulitada que eles tomaram no Frankfurt, mas depois encaixaram 4 vitórias consecutivas aí, tomando apenas um golzinho nesse período, dessas últimas 4 partidas aí. Esse jogo aí contra o Hoffenheim foi bem borocochô, pra falar a verdade. Mas vitóriazinha segura pra retomar ali a Bundesliga, pós-férias, né? Mês que vem, mais precisamente lá pro dia 10, se eu não me engano, o Bayern de Munique vai ter o jogo da temporada, que vai ser justamente pouco antes do mata-mata da Champions, que é enfrentar o Leverkusen na Bayer Arena. Então, acho que daqui pra lá é mais questão de administrar, tentar não perder pontos, dar uma conferida ali pra ver se o Leverkusen dá uma tropeçadinha. Eu acho que é. E assim... Esse mês ainda, no final desse mês, eles vão fazer o jogo a menos, que é uma partida contra o Union Berlin, que assim, 99,9% que o Bayern de Munique vai trucidar o Union Berlin. Então eles devem chegar lá com a diferença, acho que de 1 ponto só. Eu cheguei a comentar no Twitter hoje, o rapaz perguntou lá, eu respondi assim: se o Bayer Leverkusen vencer o Bayern na Bayer Arena, eles vão ser campeões. Eu acho sinceramente que se eles vencerem o Bayern, se chegarem lá com a mesma diferença que tá hoje, se o Leverkusen vencer, acho que eles vão ser campeões. Então eu acho que daqui pra lá vai ser só preparação, concentração, tentar não deixar a peteca cair, os dois chegarem inteiros para essa partida, e aí, cara, vai ser um pega pra capar. Eu acho que o Bayer Leverkusen não vai mudar o jeito de jogar, embora para eles o empate seja bom, se empatar para eles tá bom, mas enfim, eu acho que é um dos grandes jogos aí que eu tô antecipando pro mês que vem, embora seja um mês de mata-mata de Champions, acho que esse vai ser um dos destaques, né? E daqui pra lá, cara, vamos ver se aí se o Eric Dier consegue destruir as pretensões do Bayern de Munique. Já pensou se chega lá no jogo, o Pamecano se machuca, o Kim Min-jae se machuca, aí lá vem o Eric Dier. Reta final do jogo, 87 minutos, o jogo tá 1-1, bola na área, Eric Dier de cabeça, pá, gol contra! Não, ele tem um outro golaço na carreira, hein? Ele cobrava falta uma época aí e tal, tem uns balaços fora da área dele aí, quem sabe? Jogador ruim que se mete a cobrar falta é meio que um folclore do futebol, né? Eu lembro que no Flamengo, cara, às vezes o zagueiro Wallace ia querer cobrar falta, eu ficava possesso. Sai daí, infeliz! Que tu quer cobrando falta, miséria? Em quarto lugar do nosso Euro Ranking está a equipe da Inter de Milão, que acabou de trucidar o Monza fora de casa e eles conseguiram vencer por 5-1. Teve gol do Lautaro, cara, o Thuram. Olha, Yuri, eu acho que um dos maiores erros nossos na temporada foi desprezar não, mas minimizar a contratação do Thuram, hein? Tu viu o que ele fez nessa partida? O gol dele é lindo. E a assistência pro Lautaro, coisa de craque. Se fosse o Messi, o Cristiano, o Neymar, a gente estaria babando aqui, ó, por horas.
Mas foi o Thuram, que isso, uma assistência de letra Se ali. fosse o som fazendo aquele gol, acabou a live. Meu Deus. Eu estaria aqui já derretido já. Cara, a Inter venceu esse jogo com uma naturalidade bizarra, cara. Tranquilíssimo, passeio no Parque pra Internazionale. Mas o jogaço Çalhanoğlu, que é um cara que é pouquíssimo elogiado por vocês da imprensa, tá? Vocês aí do YouTube, vocês aí que fazem programa de futebol europeu, falam muito pouco, mas o Çalhanoğlu tá fazendo uma temporadaça. Aliás, cara, é impressionante, porque o Çalhanoğlu, eu não acho que ele foi mal no Milan. Eu acho que ele jogou bem no Milan, especialmente na reta final da passagem dele no Milan. Só que aí, quando ele foi pra Inter, na época, eu tinha um pouquinho de dúvida. Eu pensava assim, pô, será, cara, que ele tá fazendo a decisão certa? Será que ele vai conseguir jogar na Inter? E ele melhorou na Inter. Ele tá vivendo o auge da carreira dele na Inter. Então, impressionante. É o batedor de pênaltis, né? O Lautaro Martins chegou a bater um, mas bateu ali depois que o jogo já tava resolvido. E ele tá fazendo todos os gols, cara. Tem uma precisão impressionante nos pênaltis. O Çalhanoğlu, que é um cara que a gente já conhece por bater falta, né? Por ser um bom batedor de falta. E tá fazendo uma temporadaça. E não obstante, o senhor Lautaro, você já tá destacando aí na imagem. Exatamente, o Lautarão, o recorde dele na Série A são 21 gols. E nessa temporada ele tem 20 rodadas do campeonato, ele já meteu 18. Então, claramente aí, se ele seguir nessa toada, ele vai chegar ali na casa dos 30 e pouquinho, né? 30 e pouquinhos. Lautaro Martínez. É o boi bandido. Segura, meu irmão. Meu Deus. Nos últimos 5 jogos, a Inter tem uma derrota na Copa Itália, quando ela foi eliminada, e um empate contra o Genoa. Os outros 3 jogos são vitórias aí. Então, um time que tá muito bem. Obrigado. Terceiro lugar do Euro-Ranking ficou com a equipe do Bayer Leverkusen. Eles tinham sumido do ranking um pouquinho porque tava na pausa de inverno da Bundesliga. A gente não ia ficar colocando no ranking times que sequer estavam jogando, né? Mas agora eles voltaram e o Yuri estava prestes a tuitar que eles estavam tropeçando. E aí o Yuri ia falar que não, que o Tubarão, o Bayern de Munique já tá atrás, que já tá sentindo o cheiro de sangue, não sei o quê. E aí saiu um gol do Palacios aos 49 do segundo tempo para o Bayer Leverkusen vencer o Augsburg por 1-0 no finalzinho e conseguir manter essa pequena vantagem sobre o Bayern de Munique, né? E aí, cara, os números realmente do Leverkusen na Bundesliga são sensacionais. Em 17 jogos eles venceram 14, empataram 3, não perderam nenhum, tomaram só 12 gols, marcaram 47. Né, e tem aí os principais destaques ofensivos, o Boniface com 10 gols e o Wirtz e o próprio Boniface com 7 passes para gol cada um. Então, cara, o time voltou suando um pouquinho, que a gente não viu tantas vitórias assim, né, cara? A maior parte das vitórias do Leverkusen na temporada foi placar protocolar 3-0, assim, sem tanta dificuldade. E dessa vez aqui eles quase, olha, foi por pouco, hein? É pior que o desempenho deu uma caidinha, né, nas últimas rodadas, porque eles empataram com o Borussia Dortmund, aí empataram com o Stuttgart e quase empataram contra o Augsburg. Então, se tivessem empatado contra o Augsburg, começaria a ficar preocupante, começaria a ficar estranho. Esse gol aí do Palacios, cara, pode ser um gol que, se o Bayer Leverkusen for campeão, os caras vão recordar bastante, porque era um jogo que, pelo menos eu já dava como perdido, né? Já dava como tropeço ali, como um empate. E se eles tiverem, pra ter uma noção, se o Palacios não faz esse gol, o Bayern de Munique poderia assumir a liderança na partida que vai fazer contra o União Berlim, que é o jogo a menos deles. Se vence, o Bayern assume a liderança, aí seria o Bayern que poderia chegar no jogo do confronto direto precisando de um empate para manter a liderança. Então foi um gol bem importante, mas não vai servir de nada se na próxima rodada eles não voltarem a jogar bem. Cara, é muito difícil competir com o Bayern, né? Porque você faz um primeiro turno perfeito, 14 vitórias, 3 empates, escambau de Madureira, e mesmo assim os caras estão ali no cangote. O Bayern sendo criticado pelos torcedores pra caralho. É bizarro, cara. Pra você ganhar a Bundesliga do Bayern de Munique, tem que suar sangue, cara. E o Leverkusen vai ter que suar. Exatamente, nas últimas 5 partidas do Leverkusen aí, eles estão com empate e 4 vitórias seguidas. O que mais me impressiona é que nesses últimos 4 jogos eles tomaram apenas um golzinho. Então uma defesa aí quase intransponível. Agora, uma coisa que dá pra destacar é que vem uma sequência pesada pela frente, rapaziada. Então o Leverkusen vai ter o famoso teste de fogo, porque as próximas partidas que eles vão pegar aí são RB Leipzig, né, que é embaçado, Borussia Mönchengladbach, tudo bem que é em casa, mas é um adversário também que costuma dar problemas, o Bayern que o diga, o Bayern com N, né? E também depois pela própria Bundesliga eles pegam o Darmstadt, mas aí vem o Bayern de Munique. Então, dos próximos 4 jogos aí, meu irmãozinho, vem umas pedradas pela frente. Vamos ver se eles conseguem se manter vivos depois dessa sequência. O Leipzig, eles vão enfrentar o Leipzig na próxima rodada. E o Leipzig perdeu em casa pro Eintracht Frankfurt, tá fazendo uma temporada bem ruim.
É capaz do Leipzig se recuperar justamente contra o Leverkusen, Ih, né? rapaz. Jeito de futebol, é. Joga praga não, mano. Joga praga não. Vamos seguindo então para o Manchester City, que é o segundo colocado do nosso Euro Ranking. O que fez o Manchester City aqui, cara? Foi o seguinte, né? Eles fizeram um De Bruyne. Eles deram uma De Bruyneizada e venceram o Newcastle. Debronhada. Como é que é? Venceram o Newcastle de virada, né? Estavam perdendo de 2-1 e acabaram vencendo por 3-2 com um gol no finalzinho. Tu assistiu esse jogo, né? Conta pra gente como é que foi um pouquinho aí, gol do Bernardo Silva e tal. Cara, esse jogo é bem esquisito, porque você olha o placar, olha a minutagem do último gol do Manchester City e você pensa que foi um jogo super equilibrado. Mas não foi, cara. O Manchester City jogou 25 mil vezes melhor do que o Newcastle. Na verdade, é até estranho o contexto que sai a primeira virada do jogo, que é a virada do Newcastle, porque o primeiro tempo do Manchester City, cara, tava sendo simplesmente perfeito. Eles estavam... Tinha tido um probleminha ali que foi a lesão do Ederson, né? Logo no comecinho do jogo. Teve uma jogada pela direita do Newcastle, eles cruzam a bola para a área, o Ederson sai para defender e o Walker vai para tentar bloquear a bola. O Walker acaba acertando a trava da chuteira dele na perna do Ederson, que inclusive fez um buraco na coxa dele. Não sei como é que ele estava em pé hoje na cerimônia do The Best. Aí o Ederson acabou tendo que sair para a entrada do goleiro reserva, que é o Ortega, goleiro reserva do Manchester City. Só que assim, o jogo do Manchester City continuou muito bom. Eles ainda estão sem o Haaland, minha nossa senhora, essa lesão dele no pé é mais séria do que todo mundo pensava, porque ele tá fora desde o começo de dezembro e o Guardiola falou que talvez ele só volta a jogar mês que vem. Então é um bom tempo aí fora. Mas estavam fazendo um jogo muito bom. O Doku tava fazendo um jogo muito bom, o Bernardo Silva, o Foden, o Julian Alvarez. E eles conseguem. Eles conseguem fazer 1-0 com um gol de letra do Bernardo Silva, que vem após um cruzamento do Kyle Walker. Um golaço do Bernardo Silva, impressionante, cara. Tem muito recurso. Aprendeu com o Everton Ribeiro, né? Que ele conheceu lá na visita do Bahia ao CT do Manchester City. O Everton Ribeiro falou, ó, quando a bola vier assim, que ela tiver dando aquela passada de tudo, é só chablau, faz a letra aqui, encaixa. E aí ele foi lá e colocou em prática. E depois desse gol do Bernardo Silva, o Manchester City continua em cima, cria mais algumas chances de gol, poderia ter feito 2-0. Só que aí do nada, do mais absoluto nada, tem uma bola perdida no ataque do Manchester City e o Bruno Guimarães faz um lançamento simplesmente perfeito pro nosso querido Isaac, né? O Isaac domina a bola, avança, abre para a direita e caixa, gol de empate. Praticamente, 2 minutos depois, vem a jogada com o Gordon, que a torcida do Manchester City criticou bastante o Walker por essa jogada, né? Que o Gordon domina pela esquerda e o Walker dá simplesmente um latifúndio de espaço pro Gordon. O Gordon abre para a direita e finaliza e faz o gol da virada. Então assim, está falando do primeiro tempo que o Manchester City estava fazendo uma pressão absurda, parecia que o jogo era no Etihad Stadium. Só que aí em 2 ataques o Newcastle conseguiu virar o jogo. Só que aí o Newcastle cometeu um erro, que eu não sei nem se é um erro ou se é uma naturalidade, que ele volta pro segundo tempo totalmente retrancado. E aí, cara, quando você retranca contra o Manchester City, a chance de você aguentar ficar retrancado 45 minutos contra os caras é mínima. E eles até estavam aguentando. Estavam contando com um mau dia do Julian Alvarez, né, que perdeu alguns gols ali que não pode perder. Mas chega um determinado momento em que o Guardiola olha pro banco e fala: eu tenho Kevin De Bruyne no meu banco. Aí chama o De Bruyne, fala: cara, vou te dar uma instrução aqui, uma instrução séria, vira o jogo pra nós. Aí o De Bruyne fala: beleza, vou lá. O De Bruyne entra e vira o jogo. Cara, pior que assim, ele mal entra e ele já cria uma chance de gol pro Julian Alvarez, né, que ele acaba finalizando, a bola é bloqueada. Aí pouco tempo depois vem o lance do gol, que o gol, o Paulo Andrade descreveu como uma tacada de sinuca, e é bem isso, né? Porque ele tá correndo com a bola dominada, e ele dá uma finalização que não é forte, a bola vai bem rasteirinha, só que ela vai lá no cantinho do cantinho, e o Dubravka não consegue alcançar. Depois disso o Manchester City continuou em cima, o Newcastle continuou sem conseguir contra-atacar, e aí na reta final, o juiz tinha dado só 13 minutos de acréscimo, então o jogo já ia acabar, mas aí, devido à retranca do Newcastle, tem essa ocasião do jogo em que o De Bruyne tem muito tempo para pensar. Ele domina a bola na intermediária, pisa, olha, vê o nosso querido Bob Esponja, calça quadrada, também conhecido como Oscar Bob, norueguês, vê ele pedindo a bola, dá o passe simplesmente perfeito. E o Oscar Bob, cara, esse gol que ele faz é gol de quem, tem recurso, tá? Porque cara, ele domina a bola, perfeito, traz pra dentro, e quando o Dubravka sai pra fazer o abafa,
ele dá uma croqueta, aquela recolhida de um pé pro outro, só que ele já faz a croqueta mandando a bola pro gol. E aí acaba fazendo um golaço, cara. Então, mais uma virada épica do Manchester City, impressionante, como esse time é chato. E assim, a gente tá falando de uma retomada do Manchester City, em que eles conseguem várias vitórias seguidas, e eles estão sem o Haaland desde o começo de dezembro. E o De Bruyne tá voltando agora. O De Bruyne ainda não foi titular pelo Manchester City depois que ele voltou de lesão. Provavelmente vai ser na próxima partida. Então assim, cara, o Manchester City é infernal. É infernal você disputar um título contra esse time do Manchester City no Guardiola. Cara, pra quem não viu esse lance, vale a pena tu procurar aí. Só pra tu... Cara, assim, é futebol do mais alto nível da elite, da elite, da elite, da elite. O passe do Kevin De Bruyne é um negócio, assim, bizarro. É uma coisa que tu olhando pela TV, tu tá vendo o campo inteiro, é capaz de tu não conseguir pensar naquele passe. E o cara com 4 jogadores do Newcastle na frente dele, o bagulho longe, assim, ele achou um passe perfeito. E o que o Oscar Bob, cara, faz, ele é um gurizinho que tá recebendo chances pelo Guardiola agora, né? O Guardiola elogiou muito ele, disse que ele pode jogar em várias posições, que se ele tiver paciência que o Palmer não teve, ele pode ter cada vez mais passe dentro da equipe e tal. Mas assim, velho, o bicho domina e o goleiro vem, ele tem... Cara, foi por instinto, mano. Aquilo ali não é coisa que o cara para e pensa não, velho. Não é tipo assim, baixei a cabeça, será que eu passo, será que eu cruzo, vou decidir, não. Aquilo ali é um negócio assim, ó, é milésimos de segundo que o pé do cara quase se move sozinho. É puro instinto, reflexo. Então ele foi muito bem, tirou do goleiro, marcou um gol. Cara, eu achei espetacular esse gol, assim, tanto no passe quanto na finalização, né? E na liderança do Euroranking dessa semana, volta a estar mais uma vez o Real Madrid. E não é à toa, não. O Real Madrid acabou vencendo em sequência o time do Atlético de Madrid, beleza? Na Supercopa Espanhola aí, né? E depois também venceu o Barcelona. As últimas 5 partidas são 5 vitórias, incluindo essas 2 graúdas, e sobre o Barça foi uma goleada, em que eles meteram 4-1 com o hat-trick do Vini Júnior. A gente não vai entrar muito nesse assunto, porque daqui a pouco a gente vai falar só desse El Clássico, beleza? Mas tá aí, Yuri, Real Madrid mais uma vez na liderança do Euroranking. Um dos melhores times da temporada, zero surpresa. Acho que o Real Madrid tá atingindo o seu ápice nessa temporada. Porque ali no começo da temporada tinha muitos problemas, a equipe tava dependendo demais de Jude Bellingham tirar um gol do sovaco ali pra conseguir vitórias, mas acho que esse Real Madrid que eu tenho visto nas últimas semanas é o mais equilibrado, né? Especialmente porque, assim, agora... Acho que todos os jogadores estão bem, porque teve um momento da temporada em que só o Bellingham estava bem. O Vinícius Júnior estava mal, o Rodrigo estava mal. Dessa vez a gente tem visto aí, depois que o Vinícius Júnior voltou de lesão, né? Todos eles jogando bem. Então, impressionante o trabalho do Ancelotti, merece todas as palmas e elogios.